Olá, vocês que vêm sempre me acompanhando os meus vídeos. Muito obrigado. Eu agradeço muito pelas curtidas, pelas inscrições, pelos comentários, pelas críticas. Estou aberto a tudo. E me deu hoje essa ideia de dar um balanço geral sobre o que eu penso, não o que vai cair realmente no Enem, mas o que eu posso dar de base desde a origem da filosofia até os dias de hoje. Esse vídeo eu não sei quantos minutos vai dar, mas é bom você pegar um caderno e ir anotando. Eu vou ser rápido. 3 segundos para você pegar o caderno. Ou melhor, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto, caderno e lápis. A filosofia surgiu no século VI a.C. Ou você pode achar século VII também, que é o contrário, ou século VII, ou século VI antes de Cristo. Primeiro filósofo, Tales de Mileto. Mileto é uma cidade onde ele nasceu aqui, nessa época. Tales disse que tudo veio da água. É aí que surge a filosofia. Transição de uma explicação mítica da realidade para uma explicação lógica. Por exemplo, joga uma semente no chão, se não jogar água ela não brota. Se eu não beber água eu morro. Se os animais e as plantas não beberem água eles morrem. O arqué, ou o princípio da physis, que você vai encontrar essa palavra, physis ou natureza no Enem. Então, arqué, o princípio da natureza para Tales de Mileto é a água. O seu discípulo Anaximandro ou Anaximandros é o ápero, o infinito. O discípulo de Anaximandro, Anaxímenes, disse que era o ar. Esses são os 3 primeiros filósofos da cidade de Mileto. Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Os 3 arqué, água, áperon, ou infinito, e ar. Anaxímenes disse que era o ar. Depois vai surgir questões sobre Pitágoras. Qual é o arqué de Pitágoras? São os números. Pitágoras foi o primeiro a criar a palavra filosofia, juntando a palavra philos mais sofia, que é amizade mais sabedoria. Então, filosofia é essa amizade, essa busca, essa conquista pela sabedoria. Esse foi o processo de transição do mito ao logos. O mito é Homero, o logos é Tales de Mileto em diante. O mito é uma narrativa lendária, o logos é um discurso onde se deixa margem para novas hipóteses. É o tanto que Tales de Mileto, seu discípulo, já disse que era o ápero, o infinito. Por aí, Pitágoras são os números, aí você vai encontrar Empédocles, que são os 4 elementos, o arqué de Empédocles, que são os 4 elementos. Você vai encontrar Demócrito, que é o atomista, foi o primeiro que ele foi discípulo de Leucipo, que também era outro atomista. Ele viveu no século IV, antes de Cristo. Ele disse que tudo tinha vindo do vazio e dos átomos. E os 2 principais filósofos, esses todos que eu estou falando, são pré-socráticos. Os principais pré-socráticos, considerados pela tradição filosófica a partir de Platão, é Heráclito e Parmênides. Heráclito vai dizer que tudo está em movimento ou que tudo está em devir. Essa palavra aqui. Se vocês encontrarem, devir é movimento e é Heráclito. Mas o arqué de Heráclito é o fogo. Aí o outro pré-socrático é Parmênides. Parmênides vai dizer que esse personagem Parmênides estava num campo capinando, apareceu uma carruagem com 2 éguas aladas, guiadas por musas ou por ninfas, e guiaram Parmênides até as nuvens. Ele chegou até a nuvem, abriu uma porta, saiu a deusa da verdade, e a deusa da verdade disse para Parmênides, isso num poema dele que foi escrito também
acho que no século V, a.C., ou século IV, não tenho certeza. Mas esse poema, a deusa vai dizer para Parmênides, olha Parmênides, há dois caminhos a se seguir. Ou melhor, só há um. A gente pensando, mas eu vou dizer dos dois caminhos. O caminho daquilo que não é e o caminho daquilo que é. O que é? O que é aquilo que é? É o ser. Quais são os predicados do ser? Ele é esférico, eterno e imóvel. Tudo dentro do ser é imóvel, ou melhor, o ser em tudo, tudo é imóvel. Porque o ser é o topan, o todo. O ser é o imóvel. É o tanto que um discípulo de Parmênides chamado Zenão de Eleia, ele vai propor paradoxos. Aquele da tartaruga e de Aquiles, que Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga, e aquela da flecha, que a flecha não se move, e outros, mas esses são os dois principais. Então chegamos em Demócrito. Demócrito, lembra que eu disse que eram os atomistas, ele viveu na época de Sócrates, no século IV a.C., na mesma época dos sofistas, que eram condenados pelos filósofos, porque os sofistas, eles ensinavam e cobravam caro, cobravam pelo aquele que eles tinham aprendido de graça, e eles diziam que um sofista dizia, se ele pegar o jovem, ele pode transformar o jovem no melhor orador, naquele que pode convencer na arte do falar. Os principais sofistas são Protágoras, Gorgias e Protágoras. Só lembre desses dois. Gorgias dizia, se eu pegar um jovem, eu posso transformar nele no maior orador. E Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E Platão vai ir contra esse relativismo. Platão, nas leis, vai dizer que Deus é a medida de todas as coisas. Chegamos em Sócrates. Sócrates vai ser o primeiro filósofo a estudar a natureza humana, ou o seu primeiro filósofo antropólogo, porque antes de Sócrates, os pré-socráticos são designados por Aristóteles de fisiólogos, estudiosos da natureza, ou filósofos que estudavam a physis, o arqué da physis, ou o arqué da natureza. Então, sofistas e Sócrates na mesma época. Os sofistas, eles eram artes na retórica, e Platão, em todos os seus diálogos, nos diálogos ele vai colocar nome de sofistas. Tem Gorgias, tem Protágoras, Eutidemo, Hípias, se eu não me engano. Mas o sofista, ele é aquele que vem do conhecimento. Mas ele tanto pode vender um bom conhecimento quanto um mau conhecimento. Ele pode corromper a alma do jovem. E essa foi a condenação de Sócrates pelos poetas, pelos políticos, pelos artistas da cidade de Atenas, porque Sócrates foi num templo e a deusa disse que ele era o homem mais sábio de Atenas, e ele foi pesquisar, foi examinar para saber se essa sabedoria dele era real. E ele terminou descobrindo que nenhum poeta, nenhum artista e nenhum político tinha teoria da prática. Não tinha conhecimento de ação. Sabia agir, mas a sua teoria era falha. Sofistas são refutados. Platão, depois de Sócrates é condenado à morte por dizerem que ele era ateu e que estava corrompendo os jovens da cidade de Atenas. Esse é o motivo da condenação de Sócrates. Platão foi discípulo de Sócrates. Quando você vê um diálogo de Platão, você vai ver Sócrates e outro personagem, por exemplo, Gorgias, que é na República. Se cair questões de Platão, uma das principais é que existem dois mundos, segundo o pensamento de Platão e segundo a tradição filosófica até os dias de hoje, que em Platão existem dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. E aqui tem um Deus chamado Demiurgo, que contemplou o mundo inteligível e fez o mundo sensível. Pensamento de Platão, mais outra coisa. Platão dizia que conhecer é relembrar. Relembrar vem do ato da reminiscência, anamnese, rememoração. Para Platão, a gente já nasce com as ideias, porque nossa alma, quando estava desencarnada,
estava dentro do céu, subiu até as costas do céu, pôs o olho para fora do espaço, contemplou aquele brilho da região inteligível cheia das imagens das ideias, e hoje eu estou aqui encarnado nesse corpo, cheio de ideias na minha mente, mas eu preciso praticar desde da atividade sensível ascendendo até a realidade inteligível. Ou seja, Platão vai explicar isso na símile da linha do conhecimento, que é no final do livro 6 da República, mas antes disso tem a símile do Sol. Ele vai mostrar para Gorgias que assim como o Sol ilumina o nosso mundo sensível, o bem ilumina o mundo inteligível. E esse brilho inteligível chega até as nossas almas, preenche as nossas almas desencarnadas, que eram como cocheiros que guiavam 2 cavalos alados. Essa carruagem encarnou no corpo, essa alma, antes de encarnar no corpo, bebeu um pouco ou muito da água do rio Letes, que é do rio do esquecimento, e pela filosofia é capaz de relembrarmos dessas ideias, pormos em atividade essas ideias que estão inconscientes em nós. Platão, as ideias, já nascemos com elas nas almas, e ele é um racionalista e um inatista, em termos modernos. Depois temos Aristóteles. Aristóteles já é o oposto de Platão. Ele vai dizer, não, as ideias não estão em outro mundo, como Platão fala. As ideias estão no próprio objeto. Esfericidade, a cor, tudo isso são ideias que eu e você estamos abstraindo agora, que abstraímos deste objeto e criamos uma ideia dessa garrafa, e a partir disso a gente vai ver, toda vez que a gente vê um objeto parecido com esse, mesmo que seja de outra cor, formato, tamanho, mas que tenha uma relação com essa ideia universal de garrafa que temos, dizeremos que isso é uma garrafa. Criamos a ideia da observação. Isso é o empirismo. Então, Platão e Aristóteles, racionalismo, empirismo. Os modernos, Locke, Hume e Berkeley, os 3 empiristas modernos. Descartes, racionalista, acreditava que já nascemos com as ideias inatas ou com a ideia inata de Deus. Pulando Descartes, chegamos em Kant. Kant vai propor que existe em nós um tipo de exame da realidade chamado juízo sintético a priori. Ou seja, quando eu estou examinando um objeto fora de mim, o espaço que está entre mim e ele é uma noção. Já nascemos com a noção a priori de tempo e de espaço, e essas 2 noções de tempo e de espaço são utilizadas por esse juízo examinador da realidade sensível, e pensamos que o tempo e espaço está fora de nós. Mas neste juízo, o tempo se sintetiza com ele na imaginação. Aí já é uma questão mais avançada, então, juízo sintético a priori de Kant. Temos Hegel, depois de Kant. Um grande estudioso, que vai ser considerado o último filósofo criador de um sistema filosófico. Ele vai falar de temas desde de Deus, natureza, homem, Estado, política, todas as questões sociais ele vai analisar de uma forma filosófica e construir o seu sistema, que é o seguinte: estava o absoluto se desdobrou em natureza, da natureza surgiu o homem surgiu outro e outro e outro, e foram procriando, e surgiu uma família, cidade, estado, igreja, até a época que ele pensou que era a época que depois da igreja, a igreja racional, a gente poderia já atingir o absoluto, porque a gente já estava com a mente preparada para essa abstração. Temos Hegel, provavelmente